Como é que fica a questão da compatibilidade do mandarim com outros idiomas? Eu acho o seguinte, você pode estudar mandarim com qualquer outro idioma que não vai te causar muito problema, não vai ser algo tão grave, você não vai ter problemas de compatibilidade. Eu, por exemplo, desencorajo um aluno a querer estudar espanhol e italiano ao mesmo tempo, certo? Pelo menos começar a estudar espanhol e italiano ao mesmo momento, um exemplo, eu acho muito complicado. Eu acho que você tem que sempre tentar, se você quiser escolher uma língua ao mesmo tempo, não escolha línguas de um mesmo tronco linguístico ao mesmo tempo, no mesmo nível. É possível você estudar espanhol no nível básico quando você já é intermediário em italiano e você continua estudando italiano. Agora, quando você está intermediário, pode dar problema. Se você tiver básico, pode dar problema. E de repente, se você tiver avançado, num tal idioma, pode dar problema. No caso do mandarim, a gente não vai ter esse problema, sabe por quê? O mandarim é uma língua sino-tibetana. Quais são as outras línguas parecidas com o mandarim? Aí muita gente pensa assim, o japonês, o coreano. Não. A princípio você pode até estudar japonês e mandarim, ou mandarim e coreano, que não vai dar problema. Porque são línguas completamente diferentes, apesar de que elas têm sim coisas em comum, mas você consegue. Mandarim com inglês, então, menos problema ainda. Mandarim com espanhol, não tem problema algum, porque o que causa mais problema quando você estuda duas línguas parecidas é justamente o léxico, o vocabulário, as noções gramaticais comuns, certo? Quando você tem essas duas coisas em comum, fica complicado. Você começa a trocar palavras, então assim, se você estuda espanhol e italiano no mesmo nível, você começa do zero o estudo contínuo dos dois, você vai ter problemas, provavelmente, você vai começar a trocar as palavras e misturar, vai virar um portunhol, só que versão português, italiano e espanhol. O mandarim, se você estudar cantonês e mandarim ao mesmo tempo, aí realmente, só que dificilmente alguém escolhe estudar cantonês, e geralmente quando alguém estuda cantonês é porque já sabe, já tem um conhecimento mais avantajado. Geralmente o que as pessoas normalmente fazem é ter um desenvolvimento já do mandarim, as pessoas já estão intermediárias, aí elas partem para o cantonês. Nunca, ou quase nunca, você vê alguém que é básico. Se você fizer isso, básico no mandarim, básico no cantonês, e querer estudar as línguas ao mesmo tempo, aí eu tenho quase certeza que o cérebro vai fritar, porque realmente são duas coisas que se bagunçam muito, apesar de que elas têm as suas diferenças, mas fica muito bagunçado na cabeça. Então assim, eu pessoalmente, eu já cheguei a estudar 4 idiomas ao mesmo tempo, mas eu não recomendo, a princípio, você fazer isso. O ideal é que, num dado momento, você tente estudar de 2 a, no máximo, 3 línguas ao mesmo tempo. Então, assim, você já sabe inglês e espanhol, está estudando ativamente inglês e espanhol, você pode adquirir o mandarim. Se você estuda inglês, espanhol e francês, quiser adquirir o mandarim, dá, mas aí já começa a ficar um pouco pesado, certo? Então você vai ter que fazer escolhas, a não ser que, claro, se você for um gênio, e eu espero que seja, e aí você consegue lidar com todas as questões ali ao mesmo tempo, não tem problema, mas assim, na média é muito complicado você estudar 3 línguas já, e aí você adquire, principalmente se forem 3 línguas básicas, no nível básico, e aí você entra com o mandarim no básico também. Aí estudar 4 línguas básicas ao mesmo tempo é um pouco pesado, e talvez uma dessas línguas você vai ter um desempenho um pouco menor, certo?